Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um vidro de doce de abóbora com coco. Mas antes uma palavra, Salmo 96, versículo 7. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Aqui nós temos o risco, um vidro com doce de abóbora, canelas e o coco. Esse risco você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar pela canela, que ficou aqui por trás do vidro. Nós temos quatro pedacinhos e eu vou começar por esse aqui, ó, que tá bem atrás. Eu vou preencher com o pincel número 4 e com o amarelo pele. Essa vai ser a base desse pauzinho de canela. Aqui é tão pequenininho, mas eu vou preencher também com amarelo pele. Você viu que o risco continua aparecendo. Agora eu vou usar uma sombra de jatobá. Você pode trabalhar também com marrom café, com chocolate, que são cores bem parecidas. Ou então, você pode misturar um pouquinho de sépia no caramelo para escurecer. Ó, deixei ele bem mais escurinho. Agora, eu vou ainda colocar uma pontinha de sépia aqui, para fazer um pouco mais de sombra. Aqui fica bem escuro, à medida que vem saindo aqui para fora, vai clareando. E eu vou usar o pincel número 0, um pincelzinho 0, para fazer aqui, ó, dentro da linha. Eu tenho a linha, eu tô trabalhando por dentro, para fazer aquela pontinha escura. Porque isso daqui é um canudo. Eu tô trabalhando o escuro. Aqui, ó, vou fazer um pouquinho de contorno pelo lado de fora, bem em cima da linha. Limpar meu pincelzinho aqui, vou lavar. E agora eu vou pegar o amarelo pele e vou passar por fora, fazendo aqui, ó, a esquina. Esse amarelo pele, ele vai entrar aqui, ó. Não vou levar pra lá, porque ali fica um pouco mais escuro. Mas vai ficar assim. Aqui, ó, essa parte ali tá lá dentro, então eu vou escurecer um pouquinho com o jatobá. Então, assim vai ficar esse pauzinho de canela. Agora eu vou fazer agora eu vou fazer esse daqui, que tá por trás desse e desse. Da mesma forma, vou preencher com o pele. Vou fazer a sombra com o jatobá. Aqui a gente tem uma divisão. Então, o lado de trás vai ficar um pouquinho mais escuro. Aqui ainda tem um pouquinho mais de sombra, que ele tá por trás. E aqui, eu já vou colocar assim, um pincelzinho sujo de jatobá. Agora, um pouquinho de sépia. Primeiro, aqui no canto. Venho trazendo aqui, ó, embaixo desse outro. Limpo o pincel aqui nessa linha. E agora, um pouquinho de sépia aqui nessa divisão. Vou acertar a linha. Vou colocar umas manchinhas
para não ficar muito liso. Aqui eu tenho dois espaços, né? Tem o espaço de cima e tem o espaço de baixo. Nesse de baixo, bem no meio, eu vou dar uma apertadinha com o sépia. Ali em cima não vai nem aparecer, assim. E aqui uma sujeirinha. E agora eu termino com o pincel zero e com o amarelo pele. Esse aqui, ó, vai ficar tipo uma bolinha. Não, aqui a gente faz assim, ó, uma luz em volta do escurinho. E nessa parte de cima, só tem um pouquinho de luz aqui. Posso até colocar um escurinho aqui assim, ó, mas é só um pouquinho. Aqui eu tenho essa luz e do lado de fora, porque isso aqui é um anelzinho dessa parte da frente. Que do lado de fora eu posso escurecer um pouquinho, ó. Essa parte aqui ela passa reto. Faz isso e passa reto. Agora nós vamos fazer este aqui. E eu vou preencher também com amarelo pele. Faço a sombra com jatobá. E essa sombra vai ficar aqui. Eu tenho a linha, a sombra vai pro lado de cima, igual a este. Aqui do lado de baixo eu dou uma sumidinha só, assim. E depois já faço a segunda sombra com o sépia. E agora nós vamos colocar com o sépia o buraquinho. Você tem aqui uma linha. Essa linha, em cima do risco, você vai deixar essa luz. Então, aqui dentro vai ficar o escurinho. Aqui eu vou ter uma bolinha. Aqui eu vou ter uma outra um pouquinho mais comprida que o maior. E aqui eu vou ter assim, ó, quase um triângulo. Cresce um risquinho no meio. E pra cá também. Olha, ficou uma carinha. Um olho maior que o outro. E agora, com o amarelo pele, eu vou definir isso daqui. Ó, começo aqui. Venho fazendo a linha em volta. Desço aqui embaixo. Subo. E faço a linha aqui também. Agora eu vou usar o jatobá para fazer aqui um acabamento, porque aqui isso é dividido. E eu vou fazer um contorninho aqui. Vou fazer um contorninho aqui. Eu vou acentuar um pouquinho essa sombra. E vou ligar essa luz aqui, ó, essa linha, ela passa aqui por baixo. E ela encontra essa daqui que vai fazer o redondinho. Essa aqui é da mesma forma daquela. Então, eu vou fazer, depois eu te mostro. Pronto. Olha, fiz igualzinho aquele, ele só tá meio viradinho. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco, bem pouquinho. Eu vou dar uma iluminadinha em algumas partezinhas aqui na ponta, onde tá pegando luz. Esse daqui também um pouquinho. Esse daqui. E nessa partezinha aqui. Aqui nem vou pôr
vou iluminar, porque afinal ele tá... Aqui já tá sombreado. A luz mesmo vai pegar só nessa pontinha. E nesse aqui, ó, só um pouquinho. Aqui e aqui. Se você quiser colocar essa luz com pincel zero, pode pôr também, que vai ficar legal. Canelas prontas, vamos começar pintando essa área aqui do vidro, essa área aqui do doce, de amarelo cádmio. Ah, você não tem amarelo cádmio? Nesse caso, você coloca um pouquinho de caramelo no amarelo ouro. Você vai dar uma escurecida no amarelo ouro e ele vai ficar com a tonalidade do amarelo cádmio. Pincel 14 e eu vou preencher com o amarelo cádmio. Pronto. Agora que tá preenchido, você viu que aqui em cima eu preenchi bem certinho. Dá um pouquinho de trabalho, mas depois vai facilitar quando a gente for pintar ali em cima o paninho. Eu vou usar um pincel número 6 para fazer as sombras com o caramelo. Eu vou começar por esse lado aqui, ó, inteiro. Ele vai ficar sombreado. E eu vou colocar a tinta bem no contorno. E vou entrar um pouco assim, ó, mas sem misturar muito. Tô limpando o meu pincel, tá vendo? Eu não tô preenchendo de novo. Aqui embaixo também já vou fazer essa linha aqui. Limpo o meu pincel pra cima. Essa área aqui, ó, que tá atrás do coco, vai ficar bem mais escura também. Um pouquinho aqui. Você viu que eu tô passando o pincel e o risco ainda continua aparecendo. Isso é muito bom. Ó, limpei meu pincel aqui nessa área. Agora, você viu que nós temos aqui, ó, pedaços que estão dentro do vidro. Eu vou começar por uma área que é a área mais escura, que seria aqui, ó. Esse espaço é um vão. Tô preenchendo inteiro aqui, tá? Ó, esse espaço aqui é um vão entre os pedaços de abóbora. Preenchi. Agora, a partir desse, eu vou aqui pra cima. Esse pedaço, ele tá na frente, ele tá por cima. Então, aqui vai ficar escuro. Já aqui, ó, eu tenho esse pedacinho ali que vai ficar claro. Aqui, eu vou fazer uma sombra embaixo do paninho. Mas vou preservar essa área aqui mais clara. Agora, esse quadradão aqui, eu vou colocar a sombra nele nessa área, embaixo, aqui, ó. Depois eu subo. Vou puxar essa sombra pra cá. Aqui em cima, nessa linha, vou puxar pra... Eu tô colocando as sombras todas deste lado, porque eu quero que a luz chegue daqui. Então, esse lado aqui, ó, de tudo vai ficar mais escuro, mais sombreado. Todas as linhas, basicamente. Aqui, ó, esse daqui também é um vão. Então, já posso colocar tinta e deixar escuro. Aqui é um pedaço de doce. Escurinho para trás. Aqui eu vou colocar a sombra nesse sentido.
sempre coloco e puxo pra cá, pra direita. Esse tá por cima daquele, então eu vou sombrear para cima. Parece confuso, mas daqui a pouco você vai ver os blocos de abóbora aparecendo. Essa linha eu puxo pra cá. Esse bloco maior aqui, eu tenho um espaço aqui que é um fundo também. Aqui eu tenho um pedação de abóbora. Essa tá passando por cima, então esse pedaço aqui tem que ficar escurinho. Aí aqui eu continuo até aqui. Eu vou colocar a sombra embaixo do paninho. Nesse pedaço aqui, ó, tá pegando luz direto, então aqui não vai aparecer muita sombra. Aqui eu vou deixar esse pedaço por cima, então vou sombrear para trás. Esse aqui também eu vou fazer um vão. Esse pedaço aqui, ó, vou jogar a sombra também para trás, para esse pedaço ficar por cima. Esse pedaço vou colocar aqui um pouquinho de sombra também. Sobrou esse, que vai um pouquinho de sombra aqui e aqui na linha. Quando você tem esses blocos de abóbora dentro do vidro, que já estão cozidos, eles não ficam com essas linhas muito certinhas. Então, a gente vai pegar agora o sépia, um pouquinho de sépia, e a gente vai escurecer, sem fazer linha reta. Você vai usar bem pouquinho sépia. Nesta área aqui, ó, embaixo, um pouquinho mais, porque aqui é uma área de sombra intensa. O coco tá fazendo sombra, então vai ficar mais escurinho. A parte de baixo você já pode puxar também. Agora, aqui, esses espaços, você vai colocando a tinta bem em cima do risco, no caso, o sépia. Ó, tá vendo como eu vou trabalhando pouquinha tinta? Eu vou colocando a tinta. Esse espaço aqui que era um pouquinho mais escuro. Eu tô fazendo manchinhas. E eu vou limpando o pincel. Só mais um pouquinho aqui. Como a minha luz tá chegando desse lado, eu não posso levar esse sépia até ali. Ele vai terminar por aqui. Agora, do lado de cá, eu tenho que ter um pouco mais. Então, essa área aqui tem uma segunda sombra. Tenta colocar o sépia só em cima do caramelo. E sem preencher. Você tem que ir colocando a tinta e fazendo batidinhas. Pronto, eu acho que já chega de sépia. Agora eu vou usar um pouquinho do amarelo ouro. E eu vou fazer umas manchinhas nesses lugares onde ficou aparecendo só o amarelo cádmio. Ó, coloco no centro e dou uma puxadinha, uma batidinha. É para iluminar um pouquinho. Enfim, achei que o meu doce ficou muito escuro, tá bem queimado. Pronto, já deu diferença. O lado de cá tá mais claro do que esse. Para terminar essa parte do vidro aqui, eu vou preencher essa parte embaixo aqui com o branco. Metade só. Não posso esquecer que aqui é sombra. Então, esse pedacinho aqui termina bem fininho. E do lado de cá, eu já vou colocar o sépia. Quando chega aqui, ó, que tô encontrando com o branco, eu vou puxando ele por baixo. A tinta tá úmida.
Então, ele vai ficar uma cor mais clarinha e você chega com ele até ali em cima. E agora, com mais um pouquinho de tinta, eu faço a mesma coisa na parte de cima. Se o meu subiu um pouquinho aqui o branco, então eu vou voltar com um pouquinho do sépia na parte de cima, para fazer ficar bem certinho aqui. Isso. Enquanto seca essa parte, nós vamos fazer ali o chapéuzinho. Agora, eu vou preencher essa área inteira, menos a fitinha, com vermelho vivo. E eu vou usar o pincel 14 de novo, e vou passar por cima de tudo, porque eu sei que vai aparecer. E eu vou saber onde estão as pintinhas depois. Olha como eu fiz. Com esse pincel grande, eu preenchi a área, deixando as pontinhas. E agora, eu vou pegar um pincel 4 e vou terminar de preencher. Preenchido, eu vou pegar uma pontinha de branco e eu vou colocar... Tá vendo esse pedacinho? Esse pedacinho aqui, ele é o avesso do tecido. Então, ele fica um pouquinho mais branco. E eu vou colocar uma pinceladinha de branco em cima. E vou esfregar. O vermelho tá molhadinho. Então, vai misturar e vai ficar esse rosado. Do lado de cá, é a mesma coisa. Agora, eu vou usar o vinho para fazer um pouquinho de sombra. Primeiro, você tá vendo essa linha, né? Então, em cima da linha, eu vou passar uma pinceladinha de vinho. E eu vou limpar o meu pincel para baixo. Um pouquinho mais aqui. Agora, eu vou colocar também uma pincelada de vinho aqui em cima da fita. E eu vou limpar o meu pincel para cima. Você viu que tem alguns risquinhos para baixo e para cima. Isso significa dobras. Então, onde tem o risquinho, você passa a pincelada. E esse você vai esfumaciar para a esquerda. Aí, você vai deixar o contraste, tá? Não vale passar para os dois lados, como a gente fez aqui em cima. Esse vai só para um lado. Aqui eu tenho outra dobrinha. Também vou puxar para cá, para a esquerda. Aqui eu tenho outra. E aqui no cantinho, tem um franzidinho do tecido aqui, ó, embaixo. Então, aqui pra cima também vai ter. Vou esfumaçar pra direita. Já fiz ali. Aqui embaixo, eu posso colocar também um pouquinho do vinho, fazendo uma sombra, mais desse lado. Ó, só cheguei com o pincel aqui sujinho, mas é mais acentuado do lado direito. E agora aqui, ó, a dobrinha. O tecido tá dobrado pra lá. Então, vai ficar mais escurinho pra esquerda. Ele dobrou. Eu tenho outra aqui, que também tá dobrado. Ele fez esse movimento, então aqui vai ficar a sombra. Esse daqui posso descer limpando o pincel. Aqui eu tenho um também. Ali já fiz. E aqui eu tenho outro, que eu vou esfumaçar pro mesmo lado. Vou colocar para lá e para cá. Um pouquinho aqui. Eu não vou trabalhar a luz aqui, ó, do lado oposto. Porque a gente vai colocar bolinhas. E as bolinhas já vão clarear bastante. As bolinhas nós vamos colocar depois que secar.
porque aí elas vão ficar o branco puro. Se colocar agora, elas vão ficar uma tonalidade assim. E eu quero que elas fiquem bem branquinhas. Enquanto isso, nós vamos trabalhar o coco. Usando o pincel 14, eu vou preencher de branco essa área aqui, ó, da polpa. Eu tô usando o pincelzinho pequeno para fazer aqui a beiradinha e os detalhezinhos. E contra a luz aqui eu não consigo enxergar o risco, mas se eu faço um pouquinho de sombra com a mão, eu consigo enxergar. Aí é só passar o cabo do pincel em cima que a gente consegue marcar. Olha só. Assim eu tenho toda a marcação de onde vamos pôr as sombras e as luzes. Bom, a luz a gente já tem ali que é a base do branco. Agora eu vou pegar uma pinceladinha de azul caribe. Eu vou tirar, o meu pincel ainda tem branco, eu vou tirar o excesso. Olha, eu tô pegando o azul caribe bem mais clarinho. Poderia ser até com azul bebê, porque a misturinha do branco com azul caribe vai fazer quase um azul bebê. E eu vou começar por esse lado aqui, ó, fazendo um sombreado. Esse lado é o lado, o coco tá inclinadinho, então esse lado vai pegar a luz. Vai lançar sombra aqui dentro e a luz tá batendo assim, vai fazer sombra aqui e depois a sombra vem pra cá, pro lado da casca. Aqui dentro vai ficar clarinho desse lado. Então, eu vou colocando um pouquinho do azul. Aqui, esse canto aqui, ó, até mais ou menos por aqui, pode colocar o azul. Pode colocar e espalhar. Aí, chegando por aqui, você começa a colocar só na parte de cima. E você vai dando uma puxadinha para baixo. Acho que até passei aqui um pouco. Então, assim, ó, vai limpando o pincel. Vou pôr só um pouquinho aqui para diferenciar o branco, assim. Vou colocar o branco aqui de novo, porque veio muito. Quando chega aqui, ó, na metade, essa parte aqui, que é a polpa, começa a ficar escurinha. A gente inverte. Eu deixei no desenho bem aqui, ó, um recorte aqui, pra gente saber onde ia começar a sombra ser invertida. Aqui, ó. Que eu posso até descer uma sujeirinha. Agora, aqui, ó, eu tenho um pico aqui. Eu vou pôr um pouquinho de sombra pra direita, sempre pra direita. Aqui vou fazer também uma sombrazinha. Cadê? Aqui eu também vou fazer pra cá. Essa parte aqui já ficou sombreada. Tenho um recortezinho aqui. Agora a gente vai definir isso com sépia. Só que antes, vamos fazer já aquela partezinha da casca que vai aparecer bem fininha aqui atrás. Ó, com o mesmo pincel 4, eu vou colocando o sépia. Vamos fazer até aqui. E depois aqui. Pronto. Essa parte aqui de baixo eu vou deixar para fazer depois. Um pouquinho de preto. E eu vou deixar isso daqui, esse ladinho, essa partezinha aqui, é um pouquinho mais escura. E onde tem essa partezinha alta, eu já vou puxar. Tá difícil, porque esse tecido aqui, ele é complicado. Mas depois eu vou ter que retocar isso aqui com pincel 0. Mas eu já vou deixar assim, ó.
pouquinho do preto, um pouquinho do sépia. Se o seu tecido é liso, eu nem sei que tecido é esse. Esse pano eu ganhei já com acabamento. Então, tô pintando. Não pensei no detalhe do pincel zero. Porque aqui no coco nós vamos usar o pincel zero. E é difícil fazer linha reta com o pincel zero aqui. Porque o tecido, ele é cheio de... Você viu que ele é cheio de... Ele tem uma textura, uma trama alta. Mas a gente consegue. Nós conseguimos pintar em qualquer tecido. Agora, vou colocar aqui, ó, no prato um pouquinho do sépia e vou limpar o pincel. Agora é bem pouquinho mesmo. Eu vou colocando aqui, ó, na beiradinha. Você vai me seguindo. Vou puxar aqui um pouquinho. Parece que vai ficar tudo manchado, né? Mas não, depois que terminar, você vai ver o efeito, fica muito legal. Aqui só um pouquinho. Aqui eu tenho um recorte também. Eu venho seguindo a borda que eu já fiz com o azul. Deixa só um buraquinho ali. Dá mais um pouquinho de sépia. Quando chega aqui, você viu que a gente inverteu, né? Então, aqui nós vamos inverter também. Começa a colocar a sombra, ao invés de colocar para baixo, eu vou colocar aqui para cima. Aí, só limpando o pincel. Que ficou um espaço bem grande, vou colocar um pouquinho de sombra assim. Aqui também vou pôr um pouquinho de sombra. Aqui a gente volta com o branco depois. Agora, nós vamos trabalhar a casca. A casca do coco, tô aqui com o pincel 14 de novo. Eu vou colocar uma pincelada de caramelo aqui. E uma pincelada de jatobá em cima. Vai ficar uma mistura diferente. Vou completar com sépia. E aqui, ó, vou fazendo assim uma mistura. Não precisa ser muito bem feita. Você vai dando pinceladas assim, só para não ficar aquela linha divisória, tá? Tem que entrar uma cor dentro da outra. Aqui, acho que tá entrei muito, vou pôr um pouquinho do caramelo de novo. Ó, isso aí. Coloquei o sépia. Ainda sobrou um espaço que eu vou concluir, eu vou terminar aqui com o preto. Que também vai sumindo em cima do sépia. Vou usar um pincel menor para terminar aqui os ladinhos. Aqui, ó, eu vou usar o caramelo. Não é preciso ficar uma coisa muito linha, tá? Você pode até ir fazendo esfumaçadinho assim pra fora, pra ficar meio crespinho. Ah, pego um pouquinho do sépia e já vou terminando aqui. Não pode misturar com o branco, tá? O branco tem que ficar bem preservadinho. Essa linha aqui, ó, eu vou descer com ela até aqui, onde já encontra o sépia. Do lado de cá, eu vou concluir aqui, vou terminar esse pedacinho com o preto mesmo. Essa linha aqui, eu vou pegar um pouquinho do jatobá, vou fazer ela aparecer um pedacinho em cima do branco aqui.
Agora eu vou puxar o preto aqui em volta bem de leve. Puxar por fora. Já vou puxar os pelinhos aqui, ó, assim, pra fora, por cima da abóbora. Essa parte aqui, a gente tem uma porção de pelinhos. Aqui tem luz, então a gente tá enxergando esses pelinhos. Eu vou fazer, assim, uma sujeirinha primeiro com o sépia. Ó, tá vendo? Eu tô deixando como se fossem linhazinhas, pontinhos. Vou subir aqui pelo contorno. Até aqui. Agora, com sépia e com o ocre, eu vou fazer aqui uma porção de fiozinhos. Essa ponta aqui. A gente não precisa nem ver essa linha desse lado de cima. Aqui, eu vou colocar uns pra fora. A borda vai ficar bem crespa. Eu quero passar por cima, só que antes eu tenho que colocar o branquinho ali. Então, agora ainda não dá pra trabalhar esse lado, mas aqui já dá. Você viu que eu tô deixando bem peludo. Aqui eu já posso terminar também, porque tá por trás. É um trabalho meio grosseiro aqui, não é pra ficar muito certinho, tá? Não pode fazer aquele pelinho muito perfeito. Aqui, ó. Só uma pontinha aqui, porque aqui é a área de luz que a gente ainda não colocou, porque ainda tá úmido. Então, acho que já tá bom ali. E eu vou iluminar agora com o ocre. Alguns aqui. A bordinha dessa casca. E aqui desse lado eu vou passar o ocre mais ou menos assim, ó, em cima de cada um desses fios. Não é preciso fazer o desenho inteirinho, mas vai colocando pinceladas, eles têm que ficar bem iluminados. Olha só como que vai ficando. Aqui vai ficar bastante fiozinho de ocre. Aqui, enquanto tem essa cor meio caramelo embaixo, você vai colocando fiozinho. Quando chegar aqui perto do escuro, você vem sumindo. Eles vêm ficando assim, ó, mais ralinhos. Ah, você tem que lembrar de um detalhe também. O coco, ele é redondo. Então, você não pode colocar pelinhos assim, retos. Você tem que acompanhar. E também não pode fazer assim, inteiro para lá, porque ele parte daqui, do centro, e faz esse movimento. Que a gente vai passar um pouquinho por cima, mas não agora. Ó, o meu aqui já tá bom. Chega de iluminar. Agora eu tenho que fazer a passagem aqui de uma cor para outra, então eu só vou limpando o meu pincel. Não peguei mais tinta. Ó, acabou. Acabou a tinta. Aqui eu não coloco mais. O trabalho tá totalmente seco. Eu vou aproveitar e vou fazer agora o fundo, porque eu quero umedecer. E daí depois a gente vai fazer todo o acabamento. Então, eu vou borrifar um pouquinho de água. Vou passar o pano seco em cima, só para tirar o excesso, porque esse tecido ele é meio grosso, então ele vai absorver bastante água e eu não quero. Eu já tenho um acabamentinho aqui, ó,
e eu vou deixar os tons parecidos lá em cima. Então, para isso, eu vou começar com o verde pistache. E eu vou colocar realmente aqui, ó, no cantinho. E venho limpando o pincel. Tem muita gente que pergunta por que que eu faço fundo depois, por que que eu não faço antes. Eu faço fundo depois porque eu gosto. Não tem assim um porquê, tem que ser antes ou tem que ser depois. Do jeito que você se adapta melhor. Se você gosta de fazer o fundo antes, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas se você gosta de fazer depois, também não tem problema. O importante é o resultado. Aqui, ó, coloquei a tinta aqui, até aqui, ó, o coco. Aí você vai imaginar uma linha, só que você não vai fazer a linha. Você vai trabalhando assim, ó, redondinho. Sempre que você carrega o pincel de tinta, você começa no cantinho e vai limpando o pincel para fora. Aí, olha o que acontece. Até aqui o meu pincel já tá limpo. Tá vendo? Não tem uma linha. Só que a gente percebe que a tinta por aqui já acabou. E mais um detalhe. Quando tá úmido o tecido, a umidade ainda vai diluir um pouquinho a borda dessa tinta. Porque eu tenho água mais ou menos até aqui, ó. Tá úmido, mais ou menos até aqui. Então, isso aqui ainda vai crescer assim 1 centímetro. Isso faz terminar ainda mais suave. Vou só passar o pincel sujinho aqui. Às vezes fica tão suave que a gente tem que colocar mais tinta depois. Eu vou colocar um pouquinho do verde aqui embaixo também. Só porque eu tenho verde no barrado. Aqui embaixo, como os meus elementos estão apoiados em uma superfície, eu tenho que deixar essa tinta na horizontal. Não vou muito além do trabalho aqui, ó. Só o suficiente para fazer uns risquinhos. Aqui também, eu não tô preenchendo inteiro. Eu já vou deixando umas linhas. Como tá úmido, a água vai se encarregar de diluir ainda essas linhas. Vai ficar uma coisa bem suave. Aqui, ó, é a área de sombra, então nem vou colocar o verdinho. Mesmo tanto que eu puxei pra cá, eu tenho que puxar pra cá desde que terminou o trabalho. Aqui, ó, tenho mais ou menos 2 centímetros. Aqui, o trabalho termina aqui, então mais ou menos 2 centímetros. E nunca termine aqui quadrado. Você tem que terminar com linhas. E, se possível, dá uma esfumaçadinha, para não ficar muito marcado. Tenho que fazer um pouquinho aqui no cantinho também. Isso. Agora eu vou trocar de pincel. Peguei um pincel número 10. Ele tá bem durinho, ele tá seco. E eu vou usar cinza chumbo. Eu vou colocar o cinza chumbo aqui para fazer uma segunda sombra. Ele vai em cima do pistache, mas ele não vai crescer muito. Coloco na linha, limpo o pincel. Mais um pouquinho. Aqui, ó, vai ficar bem preenchido. Nada de deixar assim, ó. Tá vendo uma linha ali? Coloquei o cinza e não cheguei bem pertinho da canela. Viu como fica uma linha branca? Não pode. Deixa bem fechadinho. Porque se aqui não tem luz, não pode ficar aquela linha de luz.
A luz tá batendo aqui, ó, da esquerda pra direita. Então, esse espaço vai ficar escurinho. Depois, aqui atrás, fica um pouquinho escurinho. Lembrando que aqui é mesa. Então, eu já tenho que deixar sempre assim na horizontal. Aqui eu posso até pôr um pouquinho, mas acompanhando o de baixo. Porque esse de cima, ele levantou. Então, ele tá lançando sombra lá atrás e eu não vou colocar. Chega de sombra aqui. Nesse cantinho aqui, ó, vai do mesmo jeito a sombra. Pego bem embaixo do coco. Não posso deixar uma vista branca aqui. E venho sumindo com essa tinta assim, ó, arredondada, porque a forma do coco é arredondada. Agora, eu vou colocar um pouquinho aqui, mas só mesmo aqui, ó, nesse cantinho. Não vou subir com a sombra, porque esse lado tá batendo luz. Bom, feita a nossa sombra. Isso daqui, ó, totalmente seco. Eu vou pegar um pincel número 6, eu vou pegar o amarelo ouro, e eu vou dar amarelo ouro, e eu vou dar uma clareada nestas áreas onde tá aparecendo o amarelo mesmo. Pode ficar assim, manchado, não precisa ficar certinho, não faça linhas, coloque a tinta no meio e ilumina. Aqui um pouquinho, aqui um pouquinho. Aqui menos, tá? Pode pôr um pouquinho também, mas coloque bem menos, porque aqui é uma área de sombra. É mais aqui desse lado. Deixa secando. Esse cordão que amarra o paninho, eu vou preencher com o pincelzinho 2, esse cordãozinho aqui com verde pinheiro. Bem preenchidinho, sem deixar nenhum buraquinho branco aparecendo. Vou pegar uma pincelada de verde pistache. Esse lado é o lado da luz. Não vou começar dali do canto, vou começar um pouquinho pra cá. Eu vou dar uma pincelada assim. Vou dar uma segunda porque saiu uma linha só de um lado. Eu quero preencher um pouquinho mais. Isso. Agora eu limpo o pincel pra lá. Viu como iluminou? Aí. Eu vou de branco puro. E eu vou fazer todas as bolinhas. Eu estou enxergando. Com esse pincelzinho 2, eu carrego ele de tinta e eu só coloco, ó, dou uma apertadinha. Não é preciso você pegar o zero e ficar desenhando bolinha por bolinha. E eu não gosto muito de fazer esse tipo com o fundo do pincel, porque quando a gente aperta, ele fica com um furinho no meio. É só você apertar o seu pincelzinho. Tem algumas bolinhas que ficam assim, ó, aparecendo só a metadinha. Coloca também. É uma meia apertadinha de pincel. Então, eu vou fazer todas as minhas bolinhas. Depois eu mostro pra você. Terminei as bolinhas. Agora, com o pincel 0, eu vou fazer ainda aqui, ó, um contorninho de branco. Eu acho que vai dar uma realçada aqui nesse paninho. Você dá uma pinceladinha pra cima e uma pra baixo. E vai fazendo esse zigue-zague aqui, que é o corte da tesoura. Aqui não, tá? É só na borda onde foi picotado. Que também dá pra fazer. Se esse fosse um trabalho hiperrealista, nós teríamos que fazer luz e sombra nessas bolinhas também. Mas não é.
Então, vamos brincar de fazer bolinha. Olha, você já viu como que eu tô fazendo? É só continuar aqui. Pronto, terminei. Confesso que me perdi aqui em algumas bolinhas, porém, não tem problema nenhum. Se você também se perder, vai colocando bolinha aí onde você quiser, que não tem problema nenhum. Nós vamos colocar o vidro aqui na frente desse doce. Com o pincel 6 de novo, eu vou colocar um pouquinho de diluente no pratinho. Eu vou pegar uma pincelada de branco e vou pegar o branco com um pouquinho do diluente. Isso vai fazer com que esse branco não fique opaco, ele vai ficar meio transparente. E eu vou colocar aqui, ó, não na borda, um pouquinho para dentro. Eu vou colocar uma pincelada com esse branco. Termine com ele antes de chegar no coco. Aí eu pego mais um pouquinho. Eu vou colocar uma outra pincelada aqui sem começar lá de cima. Mais um pouquinho. Eu vou colocar aqui uma pincelada assim um pouco maior. Mas assim, ó, mantendo sem preencher, tá? Coloco no meio, puxa pra cima, puxa pra baixo. Aqui pegou em cima do amarelo úmido, tá vendo? Ficou bem amarelado. Depois eu vou ter que voltar ali com um pouquinho mais do branco. E eu sempre faço isso depois que seca essas transparências, a gente volta e coloca um pouquinho de brilho. Aqui, ó, desse lado escuro, eu vou passar, não na borda, aqui, ó, mais ou menos 2 centímetros pra dentro. Eu vou dar uma pincelada também. Aqui ele tá mais seco, pegou melhor. E agora eu vou aumentar aqui, já tá sumindo. Como eu tô pegando aqui bastante diluente junto com o branco, aí o branco meio que some. Bem nessa área aqui, ó, veja aqui a pontinha do pano. Eu vou colocar assim, 2. A pontinha do pano, ó, vira o pincel, 1, 2. Solta a tua mão mesmo, pode até pôr mais um ponto aqui. E agora chega. Depois que secar, eu vou voltar no meu aqui e vou deixar esse daqui mais branquinho. Agora é a hora de colocar branco novamente aqui no coco, só para realçar algumas áreas. Por exemplo, a área que tá bem branquinha. Você não precisa colocar em cima das sombras. Que tem uma luz, um pedacinho bem branquinho, aqui mais um. Você não vai passar em cima de todas as sombras, tá? É só realçar as bordinhas. Aqui eu tenho uma entradinha, eu posso deixar também assim, ó, uma puxadinha de branco para baixo. Aqui eu vou fazer uma linha. Eu tenho um escurinho, então eu vou clarear dos dois lados. Essa área aqui, lembra que eu falei que eu entrei muito com o azul? Hoje eu vou deixar um pouquinho mais claro. Aqui, ó, o branco vai bem intenso aqui nessa área de baixo. E a gente precisa de um pouquinho de sombra aqui para fazer a esquina ali da polpa, da polpa do coco. Agora é hora de, com o pincel 0,
colocar o ocre novamente para iluminar aqui. Vai dar bastante diferença agora que tá seco. E você vai fazer assim, bastante pelinhos. Inclusive, pode passar alguns por cima dessa parte aqui, ó, branca. Por ser meio grosso esse tecido, é bem difícil fazer uma linha com pincel zero. Ele fica todo como se fosse uma cordinha. Mas dá pra gente iluminar bem. Olha só, o meu tá ficando já bem brilhante aqui. Você viu que eu não tô segurando assim, eu tô segurando mais pra trás. Porque com esse movimento aqui, ó, eu tenho uma distância que eu posso levar o pincel, sem tirar o pincel do tecido. Aqui só pega a luz em alguns. Só esses mais da frente aqui. Só até ali, já não vou colocar mais luz pra cá. Vou pôr mais um pouquinho aqui. Não é no mesmo sentido, tá? Você pode cruzar. Aqui já vem terminando. Aqui você vem só limpando o pincel. Vou pegar o sépia e vou fazer alguns. Vou passar uma aqui por cima, um maior, menorzinho do lado. Vou fazer mais um pouquinho aqui também, passando por cima. Evita fazer todos eles na mesma direção, evita fazer todos eles do mesmo tamanho, da mesma altura. Aqui, como eu não tenho nenhum acabamento para fazer em cima da abóbora, eu posso já colocar alguns que não vão ser iluminados. Aqui embaixo, se você quiser colocar algum, aí você deve usar o preto, porque foi o preto que nós usamos aqui para finalizar. Ó, até aqui eu vim com sépia. Aí aqui só vou puxar alguns, só para não ficar aquele redondo. Aqui eu não vou colocar mais branco, então vou puxar uns 3 pelinhos assim. Vou iluminar aqui, ó, essa turminha e essa turminha aqui. Só o pincelzinho sujo e chega. Eu achei que essa sombra aqui ficou muito fraca, então eu resolvi colocar um pouquinho de preto aqui, ó, só no cantinho. Pincelzinho número 2 eu peguei. Aqui, ó. Nesse triângulozinho. Aí você vai fazer assim. Agora, um pouquinho aqui, embaixo daquela canela, e um pouquinho aqui, ó, embaixo dessa canela, atrás. Não precisa cobrir o cinza. Nossa, que ficou tudo riscadinho, mas é assim, tá? E depois aqui nesse cantinho. Coloco, subo um pouquinho, não vou chegar até em cima. Venho misturando, limpando o pincel. E agora, só com o pincel sujinho, eu vou passar aqui por cima da canela. Não, tive que pegar um pouquinho mais. Por cima da canela. E vou puxar o preto sem pegar tinta. Disfarçando esse preto aqui, ó, em cima da canela. Na verdade, eu tô escurecendo a canela também.
porque aqui, se tá bem escuro, a gente não vai conseguir enxergar essas linhas tão nítidas. Tu viu que o pincel quase não tem tinta. É um perigo você colocar muita tinta aqui. Olha, disfarcei as linhas. Só no começo, aqui não. E achei que ficou melhor. E agora é só um pouquinho aqui, ó, só no comecinho, embaixo do coco, que também precisa. Pode fundir até aquelas linhas ali. Sem cobrir o cinza, tá vendo? O cinza tá vindo até aqui. Então, é isso. Para esse lado aqui, eu nem cheguei a marcar o final da mesa, mas eu fiz uma linha mais forte com o cinza e o preto. E eu vou puxar um pouquinho dessa linha pro lado de lá também. Dessa forma. Seria a marcação da linha da mesa. Ó, pode ser até com um pincelzinho maior. Agora eu vou esperar secar isso daqui, porque eu tenho que passar um pouquinho de branco aqui novamente em cima, para tirar esse amarelo ali. Você viu que aqui eu acabei colocando preto e o preto se confundiu e o coco parece que fica torto. Então eu vou pegar um pouquinho do sépia, um pouquinho do ocre. Mistura a tinta com o pincel, tá carregadinho, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer um pouquinho de luz, só para marcar o final do coco. Não é para você deixar, olha só como já apareceu. Aqui é uma área de sombra, então você não pode colocar uma luz muito intensa. É só mesmo uma limpadinha de pincel, olha. Agora, a gente enxerga o coco e enxerga a base onde ele terminou. Prontinho, já coloquei o branco ali. Se você quiser, pode enfeitar com uns molde vazado aqui, algum efeito assim de parede, que vai ficar legal também. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. A todos vocês que têm me apoiado, eu agradeço. E agora nós vamos ver para quem vai o beijinho de hoje. Ana Paula é uma jovem pedagoga e é minha aluna virtual que mora em Arapongas, no Paraná. Ela nunca tinha pintado, até que me viu no canal Sonalu do YouTube, pintando berinjelas e cenouras. Foi o suficiente, comprou as tintas e pintou. Desde então, foi pegando gosto. A cada nova aula, comprava as tintas e pintava. Depois, comprou uma máquina de costura. Agora, ela pinta e faz os acabamentos. Está vendendo bem, ela diz. Mas a sua preferência são as peças infantis. Ana Paula, eu repito, seu depoimento me fez muito feliz. Hoje, o beijinho especial é seu. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.